Olá, eu sou Josiane Lopes, fisioterapeuta, e você está no canal Neuroconexão. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a fadiga associada às doenças neurológicas. Você já se deparou com a seguinte situação? O paciente chega no seu consultório e fala assim: doutora, eu tô sentindo um cansaço e eu não entendo, porque é algo que vai e vem. Eu não tenho vontade de fazer exercícios, outras horas eu não consigo prestar atenção no que as pessoas falam, e aí muitas vezes eu passo a ideia de preguiça, de desatenção, desinteresse, e não tem nada a ver com o meu momento de tristeza, de alegria, e minha família não consegue entender. E eu tenho certeza que esse cansaço não tem nada a ver com o cansaço que eu sentia antes do diagnóstico. Eu sinto que é diferente. E aí? Conta pra mim nos comentários aqui. Isso já aconteceu na sua prática clínica? Comigo isso acontece direto. Cerca de 70 a 95% dos pacientes atendidos na área de neurologia referem em algum momento da doença essa sensação de cansaço, a fadiga. E não é uma tarefa nada fácil para nós profissionais avaliarmos e tentarmos prescrever alguma abordagem terapêutica, não é mesmo? O cansaço pode estar associado com as mais diversas doenças neurológicas, como, por exemplo, um acidente vascular encefálico, esclerose múltipla, doença de Parkinson, dentre tantas outras. O que nós sabemos é que não existe um mecanismo fisiopatológico conhecido, são várias as hipóteses. Nós temos mecanismos neurohumorais, nós temos fatores ambientais e até mesmo, em alguns casos, fatores genéticos que podem ou não estar ligados a doenças de base. Por outro lado, nós também temos aquele cansaço que muitos pacientes nos referem, associados com algumas comorbidades, como por exemplo, associados com sedentarismo, obesidade, tabagismo e por aí vai. Então é muito importante que nós, como profissionais da área da saúde, saibamos identificar quando esse cansaço, essa fadiga está associado com uma doença neurológica ou quando é associado com essas outras comorbidades. E não é nada fácil fazer essa associação, tá? O cansaço associado a uma doença neurológica, ele é um cansaço um tanto quanto pontual e geralmente a literatura classifica em dois tipos de cansaço, a fadiga física e a fadiga mental. A fadiga física é aquela sensação de cansaço até mesmo do ponto de vista muscular, e aí já entrando um pouquinho na questão até da fadigabilidade, em que o paciente refere que aos mínimos esforços ele se cansa, mas ele consegue, com um breve período de descanso, uma pausa, se recuperar, parcial ou totalmente. Já a fadiga mental é muito associado quando o paciente tem que fazer alguma atividade cognitiva que envolva memória, que envolva concentração, atenção. E muitas vezes é isso que mais chama a atenção do paciente, porque ele se defronta com a situação de fazer tarefas simples, como por exemplo, uma conta, uma leitura, e ele fala: eu não consigo terminar essa conta e eu sei qual que é o resultado, mas está difícil, parece que cansa em pensar. Ou até mesmo uma leitura, eu me sinto muito cansado de terminar essa leitura, eu não consigo raciocinar. Ou até mesmo num diálogo, que às vezes a pessoa quer terminar logo aquele diálogo porque ela está assim exaurida. E quando descansa um pouquinho, melhora. Só que é muito difícil explicar para as pessoas. E os pacientes, eles sabem definir que esse tipo de cansaço, a maioria deles, é bem diferente do cansaço que eles tinham antes do diagnóstico. Para nós profissionais, também na hora da avaliação, nós precisamos ter muito cuidado. É sempre importante, quando vamos colocar entre os nossos itens de avaliação, questões bem particulares,
para caracterizar melhor esse cansaço, essa fadiga. Então, uma boa conversa com o paciente, anotando as palavras-chave, os fatores que melhoram e que pioram o cansaço é muito importante. Tá? Outra forma de avaliação também é por meio de questionários que captam a percepção do paciente. Nós falamos que são questionários subjetivos. E você, profissional, na hora de escolher um questionário, sempre dê preferência para os questionários que são validados para a nossa língua, para o português falado no Brasil. Existem estudos, existem pesquisadores que pesquisam essa área da psicometria, clinimetria para tentar traduzir bem os sintomas do paciente em termos de fadiga, tá? Então é importante a escolha de um questionário validado para a nossa língua. Se houver um questionário específico para a doença, específico para o diagnóstico do paciente, melhor. Se não, pode ser utilizado os questionários genéricos. Os que mais nós utilizamos na prática, na parte da neurologia, por exemplo, um questionário genérico para avaliação da fadiga, a escala de gravidade de fadiga, por exemplo, um questionário específico para avaliar fadiga em pacientes com esclerose múltipla, a escala de impacto, o índice neurológico de fadiga, que foi desenvolvido para pacientes com esclerose múltipla. Na área de Parkinson, recentemente, existem alguns questionários validados também mais específicos, como por exemplo a escala de Parkinson, a escala de fadiga para Parkinson, PSF, a escala de gravidade de fadiga, que também pode ser utilizada para Parkinson, embora seja genérica, a escala modificada de fadiga para Parkinson, e dentre tantas outras que nós temos aí na literatura. Então, eu ressalto, é importante escolher instrumentos validados. E por que nós falamos tanto em instrumentos subjetivos? A fadiga, ela é um sintoma subjetivo. O paciente fala, eu sinto fadiga. Então, nós precisamos considerar esses aspectos na hora da avaliação. É claro que um exame físico, para categorizar, dividir, né, classificar entre fadiga associada à neurologia e fadigabilidade. Do ponto de vista da fadiga mental, é muito importante também, tá, fazer uma boa avaliação com testes cognitivos também, que possam ser aplicados pelo fisioterapeuta naturalmente. Em alguns casos nós também podemos ter parcerias com alguns psicólogos que administram alguns questionários específicos, então é muito importante. E após o diagnóstico, tentar estabelecer a melhor abordagem terapêutica. Nessa abordagem terapêutica é interessante considerar quais os fatores que iniciam ou que aumentam a fadiga daquele determinado paciente. A maioria dos pacientes nos relatam aumento da fadiga nas situações de calor, as situações de mudanças bruscas de temperatura. Por exemplo, ele estava num ambiente muito frio com ar-condicionado, aí ele sai para a rua, aquele ambiente quente, aquele mormaço. Isso pode também causar fadiga ou até piorar. O uso de alguns medicamentos pode aumentar o nível de fadiga. Alterações climáticas de uma forma geral, como já foi falado, a questão do humor, em dias que o paciente esteja ora mais ansioso, ora mais triste, mais deprimido, também pode ter oscilações no sintoma. E a própria terapia, nós precisamos dosar, sobretudo nós fisioterapeutas, que lidamos diretamente com o movimento humano, com as atividades, com os exercícios físicos, nós precisamos dosar naqueles pacientes que já referem essa fadiga para não provocarmos um cansaço extenuante. Lembrando que em algumas condições em que nós promovemos esse cansaço extenuante, nós podemos infelizmente colaborar para a piora da doença, como por exemplo é o caso de pacientes com esclerose múltipla, que durante uma atividade física extenuante pode desenvolver um surto e piorar a doença, causar mais progressão. Do ponto de vista da abordagem terapêutica, tem muita coisa para ser falado, mas basicamente focar principalmente em alongamentos, exercícios ativos resistidos para fortalecer. Mas Josiane, o paciente não está cansado? Mas se eu
permitir que a imobilidade seja perpetuada, esse cansaço vai aumentar mais ainda, vai virar um ciclo vicioso. O paciente cansa, não faz exercício, ele cansa mais. E além da fadiga associada com a doença neurológica, também a fadiga associada com o sedentarismo vai ser pior ainda e vai só piorar. É interessante, se o paciente tem cansaço, entre um exercício e outro, fazer algumas técnicas de respiração, um pouquinho de relaxamento também, então atividades de relaxamento, promover um ambiente bem agradável, bem prazeroso por esse paciente, não encher ele de atividades de orientação durante cada exercício e prescrevendo, orientando aos poucos, né? Não falar muito na cabeça do paciente, porque eles falam muito que muitas vezes eles saem de uma sessão de fisioterapia com a cabeça assim muito fadigados. E também é importante na parte da fadiga mental trabalhar a concentração, o treino de dupla tarefa é bem recomendado, exercícios cognitivos e também, pessoal, sempre passar aquela tarefinha de casa para os nossos pacientes, orientar os nossos pacientes quanto à prática de exercícios, ressaltar a importância mesmo, porque ele é responsável pelo seu processo de tratamento, isso vai ajudar na fadiga. E também atividades como leitura, atividades de concentração, atividades cognitivas para casa. Naqueles casos em que o cansaço também está associado com depressão, alterações comportamentais ou um grande estresse, é muito recomendado trabalhar em conjunto com um psicólogo, orientando, fazendo um acompanhamento, porque não é da nossa competência e além em termos assim comportamentais, né? Então é muito importante essa parceria. Aliás, atender um paciente neurológico não é só você, é toda uma equipe, né? Aliás, é um próximo tema para a gente comentar em algum outro vídeo. Tudo bem, pessoal? Tem muito mais coisa para falar, tá? Eu não vou falar da parte medicamentosa, embora muitos pacientes tomem remédio para cansaço, mas há uma melhora momentânea, mas muitas vezes esse medicamento sempre tem que estar aumentando as doses e muitos pacientes não relatam melhora, tá? Existem estudos clínicos, ensaios clínicos controlados e até mesmo grandes revisões sistemáticas que já falam que não é 100% efetivo o tratamento medicamentoso. O que nós sabemos é que se houver um tratamento medicamentoso com boas condutas terapêuticas, a chance desse paciente melhorar ou pelo menos não piorar em termos de cansaço é mais seguro, ok? Se fez sentido para você, se gerou conteúdo, agregou valor à sua formação, à sua atuação, não deixe de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para nova notificação de vídeos e, claro, deixar o seu comentário de outros temas que você gostaria de ter aqui nesse canal, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.